Caríssimos irmãos, bom dia. Hoje é domingo, dia da ressurreição. E nesse domingo de Páscoa, a nossa alegria aumenta, porque, de fato, podemos lembrar deste fato que determinou a história, que mudou a nossa história, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo dentre os mortos, a nossa esperança. Ele está vivo e voltará. E por isso a igreja se reúne para adorá-lo. Nós estamos aqui lançando mão desse recurso tecnológico, mas estamos unidos na mesma fé e no mesmo amor ao nosso Senhor e ao nosso próximo. Vamos orar agora? Vamos iniciar o nosso culto em oração nesse momento. Amado Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma vez termos a oportunidade de adorar ao Senhor através da proclamação da Tua Palavra, através de cânticos, das famílias reunidas, ó Deus, e unidas na mesma fé, nesse propósito de proclamarmos, ó Deus, que o nosso Senhor morreu em nosso lugar. Ele pagou o preço da nossa redenção, mas pelo Teu poder ressuscitou dentre os mortos, provando ser o verdadeiro Deus, Salvador dos homens, e aquele, ó Deus, que nos dá esperança em meio à crise, em meio a esse momento tão turbulento. Nós temos esperança, ó Deus, de que o nosso Senhor é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E Ele é a fonte da nossa esperança. Nós te agradecemos, oramos assim em nome de Jesus. Bom dia, queridos irmãos e minhas irmãs, e que dia especial. Eu desejo que a graça do Senhor ressurreto, o Senhor que está vivo e um dia voltará, o Senhor verdadeiro, o Senhor Jesus Cristo, alcance cada vida nessa manhã de domingo. O nosso ministro de Juventude, Igor Soares, lerá um texto maravilhoso da Palavra de Deus, Mateus capítulo 28, versículos 1 a 10. Por favor, abra sua Bíblia, acesse esse texto da Palavra. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versos 1 a 10. Bom dia, meus irmãos. Que dia maravilhoso. Dia de recordarmos a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos ler. Mateus capítulo 28, versos 1 a 10. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis. É como vos digo. E, retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam à Galileia e lá me verão. Amém. Graças a Deus por essa mensagem e pela mensagem musical que ouviremos agora com o nosso ministro de música, Rogério Souza. Depois dessa mensagem musical, nós teremos também um momento de dedicação de vidas e bens. O nosso irmão Rogério renderá graças a Deus por sua vida, sua família, pelo sustento que o Senhor tem providenciado para você e sua casa. Nós vamos dedicar ao Senhor os nossos bens, dízimos e as nossas ofertas para a obra de missões mundiais. Nós estamos envolvidos já nessa campanha. Devemos alcançar o mundo transformando pela alegria do Senhor Jesus. Os batistas brasileiros estão em muitos países com muitos missionários, proclamando o evangelho, organizando igrejas, assistindo crianças órfãs, lutando pela alfabetização de outras pessoas, pela saúde de enfermos.
E nós devemos orar, devemos ofertar, nós devemos apoiar a obra de missões mundiais. Bom dia, meus irmãos. Nós vamos cantar uma canção propícia para esse momento em que relembramos a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e o seu sacrifício na cruz. Pela via dolorosa que em Jerusalém chegou, certo homem carregando uma cruz, multidões queriam ver um homem condenado a morrer. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar, coroado com espinhos, ele foi. E então podiam ver um homem condenado a morrer pela via dolorosa que a estrada do horror, como ovelha veio Cristo em Senhor. Ele foi quem escolheu dar a vida por ti, por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar, coroado com espinhos, ele foi. E então podiam ver um homem condenado a morrer pela via dolorosa veio Cristo, Rei Senhor. Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Jesus se entregou, mostrou o seu amor, morreu numa cruz em Jerusalém. Pela via dolorosa que a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo, Rei Senhor. Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus, pela via dolorosa, meu Jesus morreu assim. Vamos orar? Louvamos o teu nome, Senhor, mais uma vez nessa manhã, pela graça do Senhor, revelada na pessoa de Cristo Jesus no Calvário, a ressurreição no túmulo vazio. Te damos graça, Senhor, porque fomos alcançados por essa graça.
Louvado seja o teu nome por isso. Obrigado, meu Deus, por tão belo sacrifício. Sacrifício, Deus, que tirou o nosso jugo pesado do pecado. Sacrifício, Deus, que abriu o livre acesso a Deus, Pai Supremo, nos dando a possibilidade de reativarmos o nosso relacionamento com o Senhor, quebrado por conta do pecado. Glórias ao Senhor por isso. Obrigado também, Senhor Deus, pelas nossas vidas, pelo privilégio de consagrarmos mais uma vez as nossas vidas ao Senhor, entregarmos os nossos bens, os nossos dízimos e as nossas ofertas ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós temos a alegria de participarmos, ó Deus, desse projeto maravilhoso que é o Teu Reino. Ó Deus, obrigado porque podemos ser usados pelo Teu Espírito para a glória do Senhor e para a edificação da Tua Igreja. Obrigado mais uma vez por esta manhã. Oro ao Senhor também pela vida dos meus irmãos que estão nos ouvindo neste momento. Obrigado, Senhor Deus, por cada família reunida. Obrigado, Senhor, porque cada família reservou neste momento um tempo para cultuar ao Senhor, para ouvir a Tua palavra. Obrigado, Senhor, também pelos irmãos que estão envolvidos neste momento, ó Pai, empenhados, ó Deus, nessa campanha contra o vírus, contra Deus, lidando contra essa pandemia, auxiliando aqueles que estão enfermos. Obrigado por essas vidas. Nós te agradecemos, ó Deus, mais uma vez por esta manhã, pelo que o Senhor fez por nós, pela ação de Cristo em nós, por meio do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Na sexta-feira, nós meditamos acerca da morte de Jesus, o Cordeiro de Deus que foi morto em propiciação por nossos pecados. Ontem, na live com a nossa juventude, falamos sobre o túmulo no qual Jesus foi colocado e que isso estava nos planos do Senhor. O Senhor usou o seu servo Isaías para profetizar até aquele túmulo na história da nossa redenção. Hoje eu quero lhes falar sobre o domingo. Existiu a sexta-feira da crucificação, existiu o sábado do luto, da dor, do túmulo, mas graças a Deus, existe o domingo da ressurreição. Abra sua Bíblia, por favor, no texto de Marcos, capítulo 16, leremos os versículos 1 a 6. Último capítulo de Marcos, o Evangelho, capítulo 16, versos 1 a 6. Se você tem como acessar a Bíblia aí onde você está, faça isso agora. Participe conosco da leitura e da meditação na palavra do Senhor. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versos 1 a 6. Diz-nos assim a palavra de Deus. Passado o sábado, Maria Madalena, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado, e ele ressuscitou. Não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. O domingo virá. Essa é a expectativa de todo crente quando enfrenta a dureza da sexta-feira, da morte, da dor, da perda, da incerteza, do medo, do pânico. Quando está no longo sábado da frieza, do silêncio, da dúvida quanto ao futuro, o domingo virá. E veio para Salomé, para as outras duas Marias, para Joana, seguidoras de Jesus, que estavam dispostas a continuarem honrando a memória do seu mestre. O IESB, no seu comentário bíblico,
diz que quando nós combinamos os relatos dos 4 evangelhos, nós chegamos a uma ordem possível das aparições de Jesus naquele domingo da ressurreição. Jesus teria aparecido a Maria Madalena, às outras mulheres, a Pedro, aos 2 homens a caminho de Emaús e, em seguida, aos 10 discípulos que estavam no cenáculo. Pois bem, meus irmãos, é importante lembrarmos que, diferentemente daquilo que faziam os egípcios, os judeus não embalsamavam os corpos dos seus mortos. Pelo contrário, os judeus ungiam com azeite aromatizado os corpos dos seus mortos. Aquelas mulheres não estavam, na verdade, crendo que Jesus ressuscitaria. Essa era a expectativa dos egípcios quando embalsamavam e construíam pirâmides, esfinges para os seus monarcas mortos. Aquelas mulheres ainda não tinham compreensão profunda do que estava acontecendo. Elas amavam a Jesus, lamentavam a morte de Jesus, elas não queriam perder de vista todo o ensino de Jesus, e como era comum naquela cultura, após terminar o sábado, elas providenciaram aquilo que poderia significar o seu amor, o seu respeito, o seu luto, a sua honra dada a Jesus. Por isso, elas vão logo cedo, no domingo, primeiro dia da semana, ao sepulcro com as aromas que foram compradas logo depois que o sábado chegou ao fim, certamente em algum estabelecimento que abriu por um período de tempo depois do sábado de absoluto descanso observado pelos judeus. O texto bíblico diz que era tão cedo que o sol apenas estava nascendo quando aquelas mulheres foram ao túmulo. E segundo o versículo 3, fica muito claro que elas não tinham a expectativa de ver aquilo que o Senhor lhes permitiu ver. Porque elas sabiam que Jesus teve o seu corpo colocado num sepulcro de um homem com posses, um grande sepulcro, que era esculpido na rocha e era fechado com uma outra grande rocha, e havia um sulco no chão, no qual essa rocha grande era encaixada depois que era rolada para fechar o túmulo. Elas sabiam que não poderiam remover a pedra que estava na entrada daquele túmulo. E o texto bíblico no versículo 4 diz que era muito grande aquela pedra. Há muitos que passam apressadamente para os momentos de alegria, e o texto bíblico diz que havia pânico entre elas, quando ouviram do anjo que Jesus não estava mais naquele sepulcro, mas que havia deixado o túmulo porque ele ressuscitou. Há muitas pessoas que rapidamente vão aos encontros, às aparições de Jesus ressurreto e vivo, e se esquecem dos momentos de tristeza, de luto e de dor que as discípulas de Jesus e também os seus discípulos enfrentaram até verem o Cristo ressurreto na manhã de domingo. Há muitos que pregam que crente não sofre. Isto é mentira. Crentes também perdem emprego e, tristemente, já estamos em oração e nos preparando para auxiliar aqueles crentes em Jesus que certamente perderão emprego depois que a pandemia do Covid-19 for vencida. Não é verdade dizer que crentes não adoecem, que crentes não morrem. Crentes saudáveis, crentes fiéis ao Senhor, crentes jovens também morrem. Nós sabemos que os crentes também precisam ter cuidado nesses dias em que cresce no Brasil o número de óbitos por conta da pandemia, porque crentes também morrem como consequência das suas enfermidades. Crentes também se entristecem. Então, meus irmãos, precisamos olhar para esse texto bíblico e lembrar que havia entre o desejo de ver o Senhor e onde estava o corpo do Senhor uma grande pedra. Pedras que se colocam entre nós e a nossa alegria e as nossas conquistas. E nós precisamos saber
que para o Senhor, por maiores que pareçam essas pedras, não é difícil removê-las. Eu quero chamar você a perceber pela palavra de Deus que existem sim grandes pedras à nossa frente, como foi lido. Queriam aquelas mulheres, narradas por Marcos e em outros evangelhos, encontrar o corpo do seu Senhor. Mas elas tinham uma grande pedra para remover. Na vida do crente em Jesus, a dor e o sofrimento também existem. E existem porque nós estamos no mundo mau. O mesmo mundo mau que rejeitou os profetas que vieram antes de Jesus, rejeitou o Senhor Jesus. O mesmo mundo mau que deu a Jesus o madeiro destinado aos terríveis criminosos. Nós lidamos com terríveis tristezas nesse mundo, porque nós somos finitos, nós somos limitados. Tal como a lagarta que não pode voar, a não ser que Deus a transforme em uma borboleta. Nós sabemos que pelo poder do Senhor podemos realizar grandes coisas. O Senhor Jesus Cristo diz que poderíamos, no poder do nome dele, realizar coisas até maiores do que aquelas que foram vistas nos dias do Senhor Jesus, porque Jesus não morreria. Mas, meus irmãos, nós somos muito limitados. Nós somos limitados porque ainda não estamos no gozo do céu. Quem poderia revolver aquela grande pedra e mostrar que o plano de Deus não se frustrou? Quem poderia remover aquela grande pedra e conhecer o desfecho de tudo que o Senhor Jesus Cristo já havia dito em concordância com os profetas do Antigo Testamento? Quem poderia comprovar que em 3 dias o grande templo do Senhor Jesus seria destruído, mas seria também reerguido? O Senhor, meus irmãos, mostrou àquelas mulheres que pelo poder de Deus, a sua dor, o seu sofrimento, como consequência de suas grandes pedras, poderiam ser vencidos. Somente ele poderia dar à morte a limitação que ele deu. Somente ele poderia deixar aquele túmulo com um corpo ressurreto, maravilhoso. Somente ele poderia fazer com que aquele domingo se tornasse marcante e a partir daquele primeiro domingo os crentes passassem a se reunir em torno do nome dele, a cada domingo celebrando a ressurreição dele, a cada domingo dizendo a todos: venham adorar o Cristo vivo nesse dia que é o dia do Senhor, porque ele ressuscitou. A palavra do Senhor nos mostra, meus irmãos, que aconteceu com aquelas mulheres no versículo 3, o que acontece conosco. Nós somos assaltados pela ansiedade, pelas preocupações. Elas estavam ansiosas, preocupadas. Quem poderá remover a pedra da entrada do túmulo? Na verdade, meus irmãos, enquanto elas estavam preocupadas com essa questão, quem sabe pensando numa alternativa para removerem a pedra já tinha sido removida. O Senhor Jesus não mais estava ali. A pedra já estava removida. E um anjo do Senhor, ou como outros evangelhos narram, 2 anjos do Senhor ali já estavam. Marcos relata a fala de um daqueles 2 anjos. Portanto, lembre-se disso. Jesus não precisou de uma ajudinha daqueles que o amavam. Jesus não precisou que aquelas mulheres fossem em busca de homens para cooperarem com o seu plano. Ele se ocupou da pedra. Ele se ocupou da morte. Ele se ocupou daquela situação tão difícil. Você sabe que os romanos jamais deixariam que o corpo de Jesus fosse colocado ali naquele túmulo se eles não tivessem, primeiro, certeza que Jesus de fato estava morto. Segundo, que Jesus foi colocado publicamente num túmulo. Terceiro, que o túmulo tinha condições mesmo de manter o corpo ali, inclusive colocaram guardas vigiando o túmulo para que os discípulos dele, os discípulos de Jesus, não retirassem o corpo, dizendo que ele ressuscitou, como ele mesmo já havia publicado. Você nota que não é uma invenção daquelas mulheres a ressurreição de Jesus?
Elas não tiveram contato com o corpo de Jesus naquele túmulo. Elas nem sabiam como iriam fazer para remover a pedra. E mais, elas estavam levando azeite perfumado para ungir o corpo morto de Jesus. Elas não criam naquele momento que Jesus havia ressuscitado. Lembre-se disso. A pedra já estava revolvida. Seja qual for a sua pedra, meu irmão, você precisa saber que o Senhor é poderoso para removê-la também. Portanto, espere o livramento e a providência de Deus em sua vida. Se você está enfrentando uma experiência semelhante à da sexta-feira, da perda, da tristeza, do luto, da dor, se você ainda está com dificuldade para crer que o domingo da ressurreição, da glória, da alegria, da nova vida pode vir, porque você está num longo sábado de silêncio, de dúvida, de incredulidade, lembre-se disso. O Senhor pode remover as pedras que nos impedem de experimentar a glória de Deus. Veja o que diz Jó no capítulo 19, nesse conhecido texto, versículos 25 a 27. Jó 19, 25 a 27. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Onde está a sua fé? Os discípulos de Jesus, homens, tiveram um comportamento pior do que o das mulheres. A palavra de Deus, meus irmãos, nos mostra na sequência, depois que o anjo diz, não temas, não vos atemorizeis. Vocês buscam Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, mas ele ressuscitou, ele não está mais aqui. Então o anjo diz, vão aos discípulos e a Pedro, e falem com eles que o túmulo está vazio. Elas fugiram do sepulcro porque estavam possuídas de temor e de assombro, como diz o versículo 8, não de fé. E diz que depois que o Senhor apareceu a Madalena, Maria Madalena, ela também foi falar aos companheiros, aos discípulos de Jesus, que Jesus ressuscitou. Versículo 10, eles estavam tristes e choravam quando eles ouviram que Jesus vivia e que Jesus fora visto por Maria Madalena, eles não acreditaram. Versículo 11. Não creram na ressurreição de Jesus, como não criam quando Jesus em vida terrena dizia-lhes que ele ressuscitaria. Pedro disse, Senhor, não morra, porque Pedro não cria na ressurreição do Senhor. O texto bíblico começa a narrar a partir do versículo 12 que a outros dois que estavam caminhando, o Senhor se manifestou. Eles também anunciaram, versículo 13, mas não deram crédito a esses dois também. Não acreditaram no que eles estavam dizendo. Que o corpo de Jesus não estava no túmulo e que agora Jesus aparecera vivo a estes. Finalmente, no versículo 14, nos é dito que Jesus apareceu aos 11, com exceção de Judas de Cariote, Judas Iscariotes, que havia tirado a própria vida. Eles estavam à mesa quando Jesus apareceu e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Meus irmãos, aqui a palavra do Senhor nos lembra que nós não estamos sozinhos. O Senhor não se esqueceu de nós. Virá o dia em que o Senhor removerá a grande pedra. O domingo, meus irmãos, surge com o mandamento que Jesus mais menciona em sua palavra. Segundo o doutor William Taylor, em seu livro Os Mandamentos de Jesus, o mandamento mais mencionado nos evangelhos acerca de Jesus é não temas. Não temas, é o que ele nos diz hoje. Não tema esse momento de dificuldade que a humanidade enfrenta, não é o primeiro.
Não temas as consequências daquilo que virá após a pandemia. O Senhor estará conosco. Os problemas virão, mas não temam os problemas. Temam a possibilidade de perderem a fé. Temam a possibilidade de se afastarem do Senhor. Temam a possibilidade de darem mais ouvidos ao homem do que a Deus. Não temais, é o que o Senhor nos diz. Jesus ressuscitou. Eu quero ler aqui uma parte do comentário bíblico do pastor Isaltino Gomes Coelho Filho. Esse comentário foi publicado pela editora Abapress e pela Sociedade Bíblica Ibero-Americana, comentando a ressurreição de Jesus, mencionada por Marcos. O pastor Isaltino diz assim: a ressurreição de Jesus foi o ponto forte da pregação da igreja primitiva. Ela não pregava bênçãos, cura ou prosperidade, mas Cristo ressuscitado. Esta é a pilastra básica da nossa fé. Sem a ressurreição de Jesus, sua vida e seu ministério são historinhas piegas de um homem bom que ensinou coisas boas, mas que se enganou no fundamental, que é saber quem ele era. Sem a ressurreição de Jesus, o cristianismo não faz sentido. Mas não é o pastor Isaltino quem primeiramente nos fala sobre isso. Quem nos fala sobre isso é o próprio Senhor por meio do apóstolo Paulo. 1 Coríntios, no capítulo 15. Em especial, meus irmãos, no versículo 9, a palavra do Senhor diz que Paulo aqui menciona: eu não sou digno de ser chamado apóstolo. Não sou. Mas Paulo diz: eu creio na ressurreição. Diz então, meus irmãos, o versículo 13: se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Paulo diz: quem sou eu para lançar uma doutrina como essa? Eu sou o menor de todos. Mas Cristo ressuscitou. Ele apareceu a muitos, inclusive a mim. E se Cristo não ressuscitou, tudo que pregamos não tem sentido. A fé de vocês, irmãos da igreja de Corinto, se apoia no engano. O domingo, meus irmãos, simboliza o novo começo. Não é à toa que é o primeiro dia da semana, o início de um novo tempo. Quando ouvem as mulheres que vão buscar o corpo de Jesus, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Vede o lugar onde vocês o puseram. Ele ressuscitou. Na vida do crente, existem muitas sextas-feiras da crucificação e muitos sábados de silêncio e choro, de morte, de dor, de túmulo. Mas sempre existe um domingo. Hoje é domingo. E com o domingo chega a vida e a vitória sobre a morte. Jesus, ele mesmo pelo seu poder, levantou-se do túmulo, retirou a grande e pesada pedra, deixou ali os seus mensageiros, os seus anjos. Por isso, é preciso esperar e aprender com a dor e com o sofrimento, para que continuemos firmes na fé, crendo que o Senhor revolverá as grandes pedras e o domingo virá em nossas vidas. Hoje é domingo. É mais um dia em que os crentes se reúnem, como sempre tem feito, desde esse dia relatado por Marcos, para relembrarem que Jesus é o Senhor, que Jesus está vivo. Porque ele está vivo, ele está com o seu povo. Um dia voltará para buscar o seu povo e eternamente reinará onde ele já está, à direita do Pai, nos céus que são a nossa nova Jerusalém. Que Deus te abençoe a ser grato ao Senhor nesse dia pela ressurreição de Jesus. Aqui está o ponto mais elevado da obra do Salvador. Aqui está a razão da nossa esperança. Jesus morreu e ressuscitou, vivo está, e um dia voltará. Que você agora renda graças a Deus por isso. Vamos orar? Nós te louvamos, Cristo vivo, Senhor de nossas vidas e da história. A tua morte, Senhor, cumprindo o plano eterno de salvação, antecedeu a tua ressurreição que tanto nos alegra, nos faz perceber, Senhor,
que o cristianismo não é uma história qualquer, um engodo. O cristianismo é a mais viva, verdadeira e bela história que a humanidade já pôde conhecer. Jesus ressuscitou, foi visto por quem nem cria na sua ressurreição. Foi visto por mais de 500 pessoas que, baseados nessa grande verdade, a de que o Senhor Jesus está vivo, empenharam suas vidas em prol da pregação do Evangelho. Graças te rendemos, Senhor, por esse dia, por tua ressurreição. Te louvamos por isso e te pedimos, ó Pai, que dê aos teus servos um coração cheio de gratidão, cheio de viva esperança, um coração cheio de alegria, porque com o Senhor nós somos capazes de vencer o invencível, de realizar o irrealizável, de ver o invisível. Somos mais que vencedores por Cristo Jesus, nosso Senhor. Te louvamos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Seja grato ao Senhor e o louve. Jesus está vivo. Continue conosco. Hoje à noite nós estaremos juntos em mais uma transmissão por volta das 19 horas. Não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube e de divulgar isso a outras pessoas. Hoje pelo YouTube já tivemos as nossas postagens de histórias bíblicas infantis. Pelo YouTube ouvimos o pastor Petrônio também transmitindo-nos a lição da escola bíblica. Vamos continuar assim. Estão crescendo as inscrições no canal da nossa igreja no YouTube. Mas precisamos que cresça um pouco mais o nosso canal. Divulgue, convide parentes, amigos, faça isso agora. Sugira alguém inscrever-se e ativar as nossas notificações no canal da PIB Divinópolis no YouTube. E não esqueça, querido irmão, querida irmã, doe sangue. Doe a sua vida em favor daquele que precisa. O Hemominas precisa. Em nossas redes sociais temos veiculado o telefone de contato do Hemominas. Não deixe de doar sangue. E amanhã, dia 13 de abril, das 16 às 18 horas, lá na PIB, a nossa secretária estará à sua disposição pelo interfone para receber doações de alimentos. Pense na possibilidade, ore ao Senhor, de sua família doar uma cesta básica. Se ela não pode, junte-se com outra família. Se não pode, doe 1 quilo de alimento. Se você não pode doar, faça contato com a secretária. Nós queremos doar para você alimento, como já temos feito. Amanhã, das 4 às 6 da tarde, você deverá chegar no interfone, falar com a Ruth, ela te verá por uma câmera, autorizará a sua entrada e dirá a você onde você deve colocar a sua doação de alimentos para a cesta do amor. Deus a todos abençoe e conceda um dia maravilhoso, porque Cristo está vivo. Nós podemos crer que o amanhã será muito melhor do que o dia de hoje. Enquanto estivermos ouvindo o pós-lúdio, vamos orar ao Senhor, rendendo-lhe graças pela ressurreição do Senhor Jesus.